Hoje, o dia 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas. Terminou o carnaval, as folias, aguardaremos para sábado o desfile das campeãs. E nós acompanhamos, vimos tudo o que ocorreu. E vamos continuar com o nosso programa, A Visão. Na primeira parte, nós falamos que ninguém muda ninguém, a não ser que a pessoa queira mudar. Falamos sobre alguns pontos que nós daremos sequência. Falamos do Bill Gates, do Elon Musk. É importante lembrarmos que todos na vida têm sua missão. Nós falamos do hinduísmo, falamos do budismo, falamos do Lao Tse, do taoísmo. Todos têm uma visão em comum, que é o karma e o dharma. Embora as pessoas não observem o que está na própria religião evangélica, que dizem, mas dá o ensinamento de Cristo, não é uma religião, porque Cristo não estava preso a nenhuma religião, mas se apropriaram como todos, Então, seguindo o ensinamento de Cristo, nós temos a Igreja Católica e vários outros, Mas se nós analisarmos, mesmo na próprio Evangelho, aborda-se a questão profunda. Em Hebreus, eu vou ver aqui eu pontuei algo. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios, das pessoas que se tornam negativas, abriga a violência. Aí poderíamos falar, por que está abordando essa questão da violência? Porque é o que nos está levando a nossa sociedade à violência que vem nos destruindo massivamente. A violência, ela procede, primeiro, de nossas palavras, que é tudo que sai de nós, que é a corrupção, a ganância. Muita gente fala o egoísmo. O egoísmo, dizem que o ateu é egoísta. Não, mas o ateu trabalha e tem dignidade. A gente tem que perceber essa questão de ser egoísta. Porque você tem, daquilo que você trabalha, do seu pão, você é seu trabalho. E na própria Escritura diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Como nós falamos muito sobre o Sutra de Lotus, eu vou falar aqui uma fala, essa questão da violência, desses poderes, de Ikeda. Ikeda foi o último mestre da Soka Gakkai, da religião budista. Então Ikeda falou o seguinte: um fato triste, porém verdadeiro, e que devemos reconhecer solenemente, é que a corrupção dos clérigos teve início logo após a morte de Sakyamuni. A religião corre sempre o risco de se distanciar das pessoas quando seus líderes se esquecem de refletir cuidadosamente sobre o seu próprio comportamento e passam a se considerar autoridade. Eu estou lendo esse livro, aliás, estou lendo vários livros, mas eu estou pontuando esse livro, que é A Sabedoria do Sutra de Lotus, da Saiko Ikeda.
que talvez eu não tenha falado bem a pronúncia, né? Mas essa é uma realidade. Quando foi pontuado, inclusive, há um édito do rei Ashoka, que nesse livro, o Endo, fala. Há também uma famosa inscrição numa pedra de um édito feito pelo rei Ashoka, que viveu na Índia, cerca de um século após o falecimento de Sakyamuni, que diz: expulse os clérigos corruptos da ordem budista. Ora, isso nós vemos em todos os segmentos religiosos. Nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, seja qual for o segmento, nas ordens filosóficas, as pessoas se tornam corruptas. Isso é diferente de ser egoísta, que eles tiram dos outros, desviam, se distanciam da realidade que deviam cumprir. Quando eu falei de Elon Musk e Bill Gates, poderia falar de tantos outros, eles cumprem sua função, sua missão, como um operário, a faxineira, como está lá nas nossas mensagens, cumpre a sua missão. Eles também têm. E eu digo mais, uma das missões mais difíceis, talvez, seja a da riqueza. Ela é tão necessária. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse trabalho usando computadores, mas se não houvesse as indústrias produzindo esses equipamentos, nós não teríamos essa oportunidade de estarmos usando isso. Isso é uma organização que requer um bom administrador. Ele ganha o seu dinheiro pelo seu trabalho, pela sua produção. É digno. O próprio Jesus fala: digno que ganha do seu salário, do seu trabalho, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não devemos confundir. E nós observamos que isso vem se arrastando milhões e milhões de anos, porque o ser humano vem nessa tentativa e frustra-se que está preso ao chamado karma. Nós vamos ver isso em todas as filosofias. O Dharma. Por isso Jesus, quando cura aqueles determinado número de pessoas que vão atrás dele, ele fala: vá e não peques mais, dê frutos do seu arrependimento, para que não sucedam algo pior a vocês. Então, todos nós temos nossos erros, nossos defeitos. Porém, ao aprendermos, devemos agir com o quê? Com clareza, para melhorarmos os nossos débitos, ou seja, o nosso karma. Todos nós temos. Dizer eu nunca errei, todos nós. Mas nós, ao aprendermos, nós vamos tentando melhorar. É uma oportunidade. Por exemplo, vamos botar na realidade do nosso tempo, em nosso país, o Brasil. Nós temos ali o ministro André Mendonça, que está no Supremo Tribunal Federal. Vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ter a sua missão, seu trabalho. Ele diz: é terrivelmente evangélico. Ele leu as escrituras. Então ele pratique aquilo que lhe compete numa missão da justiça. E cada um de nós, em nosso trabalho, temos uma oportunidade, um presente. Que saibamos usar esse presente com dignidade, integridade, para aliviar os nossos karmas. Isso seria o Dharma. Eu estou lendo todas essas filosofias, como psicólogo, como jornalista, pesquisando e vendo por que sofremos. A própria escritura diz: o salário da morte é o pecado. O sofrimento que sentimos é pelos próprios erros nossos. Vamos parar por aqui para entendermos. E qualquer dúvida dos senhores, escrevam
lá no YouTube para dirimir qualquer dúvida que nós estaremos à disposição com a graça de Deus. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro.